Estamos aqui mais uma vez ao vivo aqui no Instagram do Hospital da Alma. Estou aguardando vocês chegarem para batermos um papo cabeça hoje. Boa noite, Luciana. Tudo bem com você? Seja bem-vinda à live de hoje. Seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre CNV, comunicação não violenta. Boa noite, Conceição, tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca o número 1. Boa noite, Isabelle, seja bem-vinda. Coloca o número 1 para mim se vocês estiverem me ouvindo. Tá bom? E o número 2 se vocês não estiverem ouvindo. Gente, quero pedir um favor para vocês. Apertem o coraçãozinho, os corações que tá aí do ladinho aqui embaixo, para subir a live para as pessoas do Instagram conseguirem aí aprenderem um pouquinho e para que outras pessoas possam ter acesso aí à live de hoje, tá bom? Boa noite, SH Franca. Boa noite, Ellen. Boa noite, gente. Oiê. Sejam bem-vindos. Boa noite, Pati. A Pati? Boa noite, Eliana. Boa noite, gente. Gratidão imensa por vocês estarem aí comigo essa noite, conversando um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Este tema é um tema antigo para mim. Boa noite, de Ejai. Boa noite, seja bem-vindo à live de hoje. Boa noite, Pati. Nós vamos falar hoje sobre a CNV, a comunicação não violenta, e como nós podemos nos cuidar e aprender quem somos através deste conceito, tá bom? Esse tema, a CNV, não é um tema novo para mim, mas eu estou estudando aprofundamente, aprofundado esse tema, então eu consegui entender aí que existem alguns conceitos novos que eu quero passar para vocês, tá bom? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Érica Moraes, eu estou à frente do projeto Hospital da Alma. O Hospital da Alma tem o objetivo de educar as pessoas para que essa educação reverbere nas suas famílias a tal ponto de que uns possam cuidar do outro e também modificar as suas gerações futuras, tá bom? Porque o Hospital da Alma ele tem o objetivo de diminuir, nós temos um legado que até 2070 nós queremos aí ser contribuição no mundo para que ele tenha menos moradores de rua e menos morte por suicídio. Então, o nosso intuito com o hospital é ser contribuição para as famílias. Então, nós estamos aí com uma parceria grande, com um time legal de pessoas que querem ser contribuição e ajudar vocês e as famílias a serem pessoas melhores. Boa noite, Carolina. Boa noite, Norma. Boa noite, Ia Oliver. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou começar explicando um pouquinho para vocês o que é a CNV e da onde ela veio, tá? A CNV, ela partiu de uma pesquisa de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. O que aconteceu com ele, gente? Ele era uma criança, ele foi mudar, começou isso com ele na infância, ele foi para Detroit no ano de 1943. E nesse período ele impactou muito a vida dele, porque as crianças nessa época
elas agrediam as outras por conta da cor da pele. Então, ele se lembra que em uma semana, ele lá na casa nova dele em Detroit, ele precisou ficar 4 anos trancado dentro de casa, porque as pessoas estavam sendo mortas. Cerca de 30 pessoas foram mortas neste período aí de violência racial. E aí, o que ele percebeu? Ele era criança, então ele não entendia muito bem, ele ficou impactado e ele percebeu que a violência na cabeça dele era uma doença, porque quando ele voltou à escola, as crianças que estavam na escola começaram a caçoar do nome dele, Rosenberg, porque ele era judeu. E ele levou uma surra por conta disso, então ele ficou extremamente impactado pela surra que ele levou e ele decidiu então ser um pesquisador do que era a violência, tá? Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. E aí o que aconteceu? Ele decidiu, quando ele ficou jovem, ele decidiu que ele ia estudar psicologia e psiquiatria, porque ele queria entender como diagnosticar a violência, porque para ele a violência era uma doença, tá? Foi quando, depois de 8 anos de muitas pesquisas e estudos, ele fez a graduação, fez mestrado e ele concluiu o doutorado. Depois de 8 anos de muita pesquisa, de muita investigação, ele entendeu que a profissão de psicologia e psicanálise tinham limitações em relação à violência. Por quê, gente? Porque o psicólogo e o psicanalista, a formação deles é para analisar o passado, para fazer aí como se fosse associações dos comportamentos da pessoa no aqui e no agora, tá? E ele percebeu, depois de alguns anos atuando na clínica, né, de psicologia e psiquiatria, ele percebeu que somente olhar para isso, olhar para essas associações do passado não trazia a vida no agora. Então, o que a CNV vem contar para gente? Que eu gostaria que vocês, quem é interessado pelo tema, quem está aqui agora, boa noite, sejam bem-vindos, quem está entrando, Bruno, Lu, Ana, Silvia, sejam todos bem-vindos. Gente, eu peço que vocês peguem papel e caneta, se vocês acharem pertinente anotar essas informações que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, o que ele fez, gente? Depois de alguns anos atuando na clínica, ele percebeu que essas associações demoravam muito tempo para que as pessoas melhorassem aí o seu emocional. E ele decidiu fazer outros tipos de pesquisas. Ele começou a fazer pesquisas científicas, ele começou a fazer pesquisas através das religiões. E aí, o que ele descobriu? Ele descobriu que existe um fluxo de energia que traz um movimento contrário da violência. E ele percebeu que a violência também não é só uma violência física, existe a violência verbal. A violência pautada pela negligência. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas lives, tá? Então, essa live seria uma live conteúdo para vocês, como se fosse uma aula mesmo de CNV. E a gente tem uma sequência a seguir, tá bom? Então, esse é o primeiro tema. E nós temos mais 4 temas aí pra gente explorar, tá? E aí, por que eu resolvi estudar um pouco a CNV? Porque eu entendi na minha vida que eu era extremamente violenta. Eu não gerava os resultados positivos na minha vida, em todos os meus relacionamentos, por conta daquilo que eu entregava para o outro, né? Então, isso é algo pessoal meu, mas o que eu quero compartilhar com vocês? Que, se vocês desejam entender um pouquinho mais do que é a violência e desejam ser contribuição na vida de outras pessoas de forma a trazer um fluxo de energia positivo, é importante a gente entender que o foco da CNV o foco é fazer aquilo que queremos
e não aquilo que não queremos, tá? O foco é sempre naquilo que queremos. Então, veja bem, quando nós vamos nos comunicar com alguém, o que que nós fazemos? O nosso foco é naquilo que nós não queremos. Então, a gente sempre verbaliza aquilo que a gente não quer, ao invés da gente verbalizar aquilo que a gente quer e deseja, tá? Então, esse é o primeiro conceito da CNV. Foco na vida que está acontecendo agora. A gente não olha o passado e não faz associações com o passado. A gente olha na vida que nós estamos sentindo e presenciando no aqui e agora, tá bom? Boa noite, Adriana. Boa noite, Heloísa. Sejam bem-vindos à live de hoje. E aí, gente, então, depois dessas pesquisas através das religiões, através de pesquisas científicas, o que ele entendeu? Que para gente estar no foco, no aqui e agora, e focar naquilo que queremos, nós precisamos desenvolver algumas habilidades emocionais. E quais são essas habilidades? É agora que eu peço para vocês anotarem aí, caso isso seja pertinente para o aprendizado de vida de vocês, tá bom? Quais seriam essas habilidades? A compaixão e a doação. Se a gente for analisar e estudar as religiões, personalidades como Jesus, Cristo, Buda, Deepak Chopra, Mahatma Gandhi, entre outros, já falavam sobre isso. O que o Marshall fez? Ele estruturou toda essa linguagem para que nós possamos entender ela de um modo prático, tá? Mas as religiões, junto com a psicologia, a psicanálise, ela já traz essa linguagem de compaixão e o Marshall estruturou. E o que é essa linguagem de compaixão, gente? Linguagem de compaixão, eu tenho aqui minha colinha, então de vez em quando eu vou dar uma lida, porque eu estruturei também para falar para vocês, para que eu não me perca, tá? E eu já peço desculpa para vocês caso eu fale alguma coisa aqui nessa live que de alguma forma mexam negativamente com vocês. E essa não é a intenção, tá bom? Boa noite, Ana, Lilian. Boa noite, mãe. Minha mãe entrou na live pela primeira vez. Gratidão por todos vocês estarem aqui presentes hoje. Gente, para que a gente consiga conviver estando numa energia de compaixão, é necessário que nós façamos tudo que nós façamos de boa vontade. E isso é algo extremamente desafiador no tempo de hoje. Para que a gente esteja na energia de doação, é necessário que nós doamos com alegria, com alegria e com felicidade para nós e para o próximo. Olha que desafiador. Conceição, você colocou 2, o que significa? Não tá ouvindo? É isso, gente? Coloque o número 1 para mim se vocês estiverem ouvindo. E eu queria entender o que seria o número 2. Gente, então, olha só. Então, vamos lá. Primeiro conceito da CNV. Estar presente. Foco no aqui e agora. Foco naquilo que a gente deseja. E esquece aquilo que nós não desejamos. A primeira coisa, a gente precisa falar para o outro somente aquilo que a gente deseja. Como? Com uma energia de compaixão. Eu faço tudo com muita boa vontade. E eu faço a minha doação de energia com muita alegria e prazer. E a gente precisa, por isso que eu coloquei autoconhecimento. Número 1. Conceição, número 1, se o seu estiver travando, sai da live e entra novamente, tá? Às vezes é a conexão da onde você está, tá bom? Gente, então para que a gente comece a entender a CNV, nós precisamos desenvolver essas habilidades. Compaixão e doação. E claro que algumas personalidades
cristãs ou das religiões colocam isso de uma outra forma, numa outra linguagem, tá? Mas este é o foco da CNV. Como nós fazemos isso, gente? A gente vai precisar sair daquele modelo de estruturado que é a nossa sociedade, que é o foco no certo e no errado. Para a gente viver um fluxo de compaixão e de doação, a gente precisa sair daquele modelo de justiça distributiva, aonde o foco é o que é o certo, o que é o errado, quem é o mocinho, quem é o vilão. Então, essas linguagens são linguagens de dominação. E essa estrutura de linguagem é que não contribui para a paz. E a compaixão e a doação, ela contribui para a paz nos relacionamentos, para a paz no planeta Terra. Olha que interessante. E aí, gente, como que a gente começa a nos se perceber e também nos adentrar na comunicação não violenta? Primeiro, a gente precisa se ver violentos. Porque a CNV, ela fala, são duas perguntas que você precisa fazer para você saber se você é violento ou não. Aquilo que o outro faz para você, qual é o sentimento e o pensamento que você sente ou pensa por essa pessoa? Ou aquilo que você faz pelo outro, qual é o pensamento e o sentimento que você sente por essa pessoa? Então, o que ele quer dizer com isso, gente? Que toda vez que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles são condutores das nossas ações. Toda vez que alguém faz alguma coisa pra gente e nós nos sentimos tristes, os nossos sentimentos são desagradáveis, isto é sinal que a outra pessoa não está tornando a nossa vida mais maravilhosa. Toda vez que nós sentimos sentimentos como alegria, felicidade, contemplação, leveza, paz, isso é sinal de que a outra pessoa trouxe mais maravilhas para a nossa vida. Então, a CNV fala o seguinte, que para que a gente entre nesse fluxo de compaixão e de doação, nós precisamos estar presente na vida do outro a tal modo que entregamos, ajudamos o outro a ter uma vida mais maravilhosa. E que o outro precisa estar na nossa vida a tal modo que esta pessoa nos ajude a nos tornar a nossa vida mais maravilhosa. E nos tornar a nossa vida mais maravilhosa não é no sentido de tem que fazer algo, tem que ser assim para minha vida se tornar mais maravilhosa. Não. Precisa ser algo que a pessoa faça de boa vontade, com prazer, com alegria e com satisfação. Só este movimento de prazer, alegria, satisfação e contentação é que vai trazer um fluxo de não violência. Olha que desafiador. Por que isso é desafiador? Porque nós estamos numa sociedade que a justiça é estruturada por uma linguagem de dominação. E para que a gente consiga entrar nesta outra linguagem, que é a linguagem da compaixão e da doação, nós precisamos deletar, fazer como se fosse uma... Deixa eu achar uma palavra adequada. Como se fosse uma faxina de tudo aquilo que a gente aprendeu. É como se a gente tivesse que fazer um reset e iniciar tudo novamente. E o que é iniciar tudo novamente? É começar a pensar diferente, começar a sentir diferente, começar a agir totalmente diferente. E esse é o nosso desafio. Porque se a gente for olhar bem, esse conceito da CNV é um conceito simples, mas extremamente complexo. Porque como é que nós vamos aprender a nos comunicar de modo a fazer a vida do outro mais maravilhosa?
Como é que nós vamos nos comunicar de um modo que a gente vai dizer para o outro que a nossa vida pode ser mais maravilhosa se ele mudar as atitudes dele, sem que ele entenda isso como culpa, vergonha, constrangimento e depreciação. Esse é o nosso maior desafio. Confesso que ainda não consegui chegar lá, mas me esforço diariamente para ser menos estúpida nos meus relacionamentos. Então, o que a CNV fala? O conceito da CNV não é ter a perfeição, tá? Não é você aprender isso e ser o perfeito. A CNV, o contexto da CNV é: vamos ser menos estúpidos nas nossas relações, vamos estar mais presentes no aqui e agora, vamos estar presente naquilo que a pessoa está vivenciando, vamos estar presente naquilo que eu estou vivenciando, a tal modo que possamos agir de forma que possamos tornar a vida do outro mais maravilhosa e que eu possa tornar a minha vida mais maravilhosa. Para isso, nós precisamos entrar em alguns outros pontos, que aí nós temos 4 pilares da CNV, que são as nossas necessidades. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Que estão aqui com a gente, que está aqui comigo hoje. Vocês têm conhecimento das necessidades de vocês? Eu também me esforço para ser mais educada. Gente, a comunicação não violenta não tem nada a ver com a educação. A gente pode sim ser educada, a gente pode usar palavras de simpatia, e isso não quer dizer que nós estamos sendo não violentas, porque se nós estivermos por algum momento pensando algo que não traga esse fluxo de bem-estar, de prazer, de contentamento, de apreciação, nós estamos sendo violentos conosco, tá? Então é super importante a gente entender isso. Não é aquilo que você fala, toda a palavrinha bonitinha, é aquilo que você emite, é a doação, é a energia. E às vezes o silêncio com a alegria, um silêncio com fazer aquilo de bom grado, já é um ato de não violência. Não é somente aquilo que a gente fala, tá bom? Eu não sei se foi essa a indagação, mas me corrige caso seja pertinente. Quero uma live com você sobre CNV. Bora fazer, Thiago. Tenho tentado me colocar no lugar do outro. Gente, então assim, agora eu vou entrar nisso que a Eliane falou agora. A gente tem 4 conceitos, 4 pilares para você começar a entender o que é a não violência. E a gente tem um conceito que ele é fundamental, que é a empatia. A empatia, a gente confunde muito ela com a simpatia, tá? Eu vou falar sobre isso na próxima live. Eu não vou contextualizar as palavras agora, o que é simpatia e o que é empatia, mas eu vou dar um breve... Eu vou trazer o olhar do Marshall para empatia. A empatia, ele coloca da seguinte forma: é como se fosse uma onda. Você tá lá surfando e você tá vendo a onda. Tá lá. De repente vem a melhor onda e você entra com a sua prancha na melhor onda e vai. A empatia é como se fosse isso. Você precisa conseguir entrar na onda das pessoas, na energia, na melhor energia das pessoas, no aqui e agora. Esse é o nosso maior desafio. Por quê, gente? Esse é o nosso maior desafio. Porque é muito difícil para nós conseguirmos entrar na nossa própria onda. O que acontece muito é que a gente não se conhece. Essa que é a verdade. E o Marshall, ele fala o seguinte: para que a gente consiga entrar nesse fluxo de compaixão e doação, nós precisamos entender das nossas necessidades. E o que são as nossas necessidades, gente? Vocês sabem o que são necessidades? Coloquem para mim sim ou não, por favor.
Sim, sei o que são sei o que são necessidades ou não, não sei o que são necessidades. Para eu saber qual é o nível de comunicação que eu vou me direcionar para vocês agora. Coloquem para mim. Tem alguém aqui comigo ainda? Não tá aparecendo nada aqui para mim. Bom, vocês podem ir colocando, tá? Se vocês sabem o que são as suas necessidades, sim ou não. E eu vou explanando enquanto isso. Não tenho certeza que sei. Sim, sei. Lu, coloca para mim quais são as suas necessidades hierarquicamente falando. Gente, então, por exemplo, o que seria necessidades? Necessidades são é algo que não cessa, tá? São sentimentos que não cessam. Então, por exemplo, necessidade de afeto não cessa, necessidade de amor, necessidade de abrigo, necessidade de descanso, necessidade de pertencimento, necessidade de comunidade, necessidade de liberdade, de prazer. As necessidades humanas todos nós temos. Porém, cada ser humano tem uma necessidade diferente, hierarquicamente falando. Por isso que eu falei, Lu, coloca aqui para mim quais são hierarquicamente as suas necessidades. Gente, toda vez que as nossas necessidades não estão sendo atendidas, nós sentimos sentimentos desagradáveis, tá? Toda vez que as nossas necessidades estão sendo atendidas, nós sentimos sentimentos prazerosos. Só que para a gente começar a entender isso, a gente precisa se investigar. O que vem? Quais são as minhas necessidades? O que eu priorizo na vida? Né? E eu preciso ter esse tipo de nomenclatura e de nome. Por quê, gente? Toda vez que a gente vai entrar num fluxo de compaixão e doação, se eu vou fazer aquilo com alegria e se eu vou fazer da melhor forma que eu posso, eu preciso estruturar a minha linguagem de tal modo que eu comunique isso para o outro de forma que seja claro para o outro, a tal ponto que ele possa escolher, ao estar conosco, ao estar na nossa presença, se ele vai contribuir para que a nossa vida seja mais maravilhosa ou não. Só que a gente precisa se conhecer primeiro. Então eu preciso ter uma clareza, qual é as minhas necessidades ou quais são. O Marshall fala que existem diversas necessidades e a gente pode falar um dia somente sobre isso porque é um assunto bastante complexo, tá? Mas é importante dizer que ele fala o seguinte, que nós sempre priorizamos 9. 9 necessidades, elas são prioridades. Nós não temos, existem pelo menos 60 palavras sobre necessidades humanas, mas nós escolhemos 9. E cada ser humano tem a sua preferência e tem a sua hierarquia pré-definida, totalmente diferente um do outro. Olha que desafiador é você entender as suas necessidades e comunicar isso para o outro e escutar do outro também, que tem necessidades totalmente diferentes que as suas, tá? Então, este é o primeiro ponto da CNV. Segundo, sair do julgamento. Gente, julgamento, quando ele fala sair do julgamento, ele fala não somente da verbalização do julgamento, tá? Que isto é o que a gente mais faz. Ele fala, ó, a Lu conseguiu colocar, fisiológicas, autoestima, de segurança. A Lu já está num processo de autoconhecimento bem grande, né, Lu? Gente, olha só como é importante a gente entender as nossas necessidades, porque no momento que a gente vai fazer os pedidos que eu vou falar daqui a pouco para vocês, a gente tem clareza e o outro pode ouvir essa clareza
de nós, tá bom? Então, assim, gente, sair do julgamento. O que que ele fala sobre sair do julgamento? O que que é isso para a CNV? Sair do julgamento, fui a atender o meu marido. Como assim, Lu? Não entendi. Coloca aqui para mim. Gente, o que que ele fala sair do julgamento? Sair do julgamento não é apenas somente aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente pensa. Porque o que que a CNV fala? As nossas palavras são constituídas através do primeiro passo, que é os nossos pensamentos. O segundo passo, os nossos sentimentos. O terceiro passo, a nossa comunicação. Se a gente julga no nosso pensamento, a nossa comunicação provavelmente ela não vai ser tão assertiva, tá? Se a gente sai do julgamento e pratica a empatia, que é algo que a gente vai falar depois, a gente surfa na onda da pessoa e entende as motivações da pessoa em agir da forma que ela age, em escolher aquilo que ela escolhe na hora, nós conseguimos criar conexão. E a conexão é a base da CNV, porque a CNV, qual é a proposta dela? Que nós possamos viver num planeta com paz, harmonia e conexão. A conexão para a CNV contempla vivermos num sistema que todos possam ganhar, que eu ganho e que você ganha. E não só eu e você e o parceiro, você e a vida, você e o planeta Terra, você e a natureza, você e os animais. É um sistema de ganha-ganha. Então, para isso, nós precisamos treinar a nossa mente, como a doutora Luciana colocou aqui, fomos treinados a julgar. Por que que nós fomos treinados a julgar, gente? Porque a nossa sociedade, ela vive numa justiça chamada distributiva. A justiça distributiva, ela pressupõe que existem o mocinho e o bandido, o certo e o errado, o bem e o mal. Então, isso, e lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas isso vem na época antes de Moisés, isso vem na época dos primórdios, esse paradigma da escassez, tá? Então, a CNV, ela pressupõe o seguinte, que precisamos estar em harmonia com o todo. Para estarmos em harmonia com o todo, nós precisamos ter um estado de presença muito grande. E esse estado de presença é que nós não estamos capacitados, nós não temos habilidades para estar nesse estado de presença, que é o estado do aqui e agora, o que eu estou vivenciando agora, quem eu sou neste momento agora, o que eu desejo agora, quais são as minhas necessidades que não está sendo atendida agora, independente do que passou, independente do que aconteceu, eu preciso viver o presente, o aqui e agora. E isso é muito desafiador, porque nossa mente, ou ela vai para o passado, ou ela vai lá para o futuro. Nossa mente ela não está preparada para estar aqui agora. Deixa eu entender o que eu estou sentindo agora, o que está acontecendo comigo, qual é a vida que eu estou vivenciando neste momento. Quando a gente conseguir parar e pensar, sair do julgamento e pensar da seguinte forma: o que eu estou vivendo e experienciando agora? Quais são as minhas necessidades que estão sendo atendidas e que eu preciso comemorar? Porque toda vez que a nossa necessidade não está sendo atendida, nós temos sentimentos de alegria e contentamento, então nós precisamos comemorar o que eu estou vivenciando no aqui e agora, que as minhas necessidades não estão sendo atendidas e que eu preciso ter clareza para fazer pedidos para mim ou para o outro. Que é o terceiro ponto, gente, da CNV. Clareza das suas necessidades e observações claras. Gente, observações claras não é julgamento. A gente confunde muito. Eu quero fazer um exercício rapidinho com vocês.
se eu falar para vocês o seguinte? Gente, boa noite a todos que estão entrando. Eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu desejo boa noite. Espero que essa live seja contribuição aí para vocês, tá bom? Gente, vamos supor 40 graus. O que vocês acham de 40 graus? É frio ou calor? Coloquem aí para mim. 40 graus, frio ou calor? Isso é só uma brincadeira, tá, gente? Pra gente entender sobre clareza, tá? E aí a clareza, no processo de coaching que eu faço, eu gosto de falar o seguinte: fato ou opinião. O que é fato, o que é opinião? A Fátima colocou calor. Quem mais, gente? Quem mais tem uma opinião diferente? E aí, gente, o que é importante a gente entender? Que a clareza, ela precisa ser o fato e não a opinião. Toda vez que nós colocamos opinião, nós estamos julgando. E essa observação clara são as atitudes claras que qualquer pessoa. Olha só, gente, olha só. Eu vou parar o que eu tô falando agora e eu vou ler as respostas. Calor, 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 calor demais, calor depende. Olha que interessante. Gente, vocês perceberam? É só uma live, tá? É só um bate-papo. Mas nós temos 5 pessoas, depende do que se estiver tratando. Então, assim, nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas dando as suas opiniões sobre 40 graus. E aí, agora a gente vai falar o seguinte: o que é fato? Nisso que eu falei para vocês. Frio, calor, calor demais, depende ou 40 graus. O que é o fato? O que é realmente claro e o que é realmente observável a tal ponto que não gere conflito. Coloquem aí para mim, dessas 5 coisas que eu falei para vocês. Podem colocar as mesmas pessoas. Depende, pode ser frio ou calor. Olha lá. E o que é fato nessa colocação que eu coloquei agora? Que eu falei agora para vocês. Alguém se arrisca? Gente, então, enquanto isso, eu vou continuar. Enquanto vocês estão digitando. Vem com um delay aqui para mim, tá? Enquanto nós não tivermos clarezas das nossas necessidades, a tal ponto que essa clareza seja observada, 40 graus. Isso. Gente, eu vou encerrar. O fato é, algo está a 40 graus. 40 graus. Isso, gente. O que é o fato? 40 graus. Por que 40 graus? Porque aquela observação pode ser feita por todas as pessoas que estiverem em Manaus, todas as pessoas que estiverem no mundo e todas as pessoas que estiverem no planeta Terra. 40 graus é 40 graus. Fato é sentir. Não, Fátima, fato não é sentir. Sentir é uma opinião. Sentir é algo individual. Gente, a gente pode ter 40 graus em Manaus. Se um beduíno for para Manaus com 40 graus, para ele vai estar super fresco, ele vai estar assim tranquilamente, numa sensação de bem-estar. 40 graus para quem mora em Manaus é normal, não tem sensações de calor demais. Se nós daqui de São Paulo fomos para Manaus, 40 graus será calor demais. Será quase que um calor infernal. Agora, se um esquimó for para Manaus e tiver 40 graus, ele pode morrer de infarto, de tão calor que ele vai sentir, porque ele não está acostumado com essa temperatura. Deu para entender como é complexo a gente sair do julgamento
e começar a fazer observações claras, porque na nossa comunicação a gente vai precisar fazer observações claras daquilo que acontece para que a gente faça o quarto passo. O que é o quarto passo? Pedidos. Nós precisamos pedir para as pessoas que elas nos ajudem a tornar as nossas vidas mais maravilhosas. E a gente vai precisar também escutar o pedido da outra pessoa, a tal modo que possamos fazer a vida do outro mais maravilhosa. Qual é o fluxo, gente? Não se esqueça: compaixão e doação. Compaixão, eu faço aquilo de tal modo, com bem-estar, eu faço de bom grado. Doação, eu entrego aquilo com alegria e prazer. Viu como isso é difícil e é desafiador? Porque, gente, nós não estamos acostumados a fazer observações claras. Nós estamos acostumados a fazer julgamentos, tá? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo de fato. Se vocês chegarem aqui na minha casa, terá 2 bolinhas laranjas jogada no chão da sala. Esse é o fato. Quando eu adentro a minha casa e olho aquelas 2 bolinhas, como eu verbalizo isso? Eu verbalizo no fato ou na opinião? Geralmente, nós verbalizamos através de opiniões. Nossa, a sala está bagunçada. Bagunçada não é um fato, bagunçada é uma opinião. O que é o fato? Tem 2 bolinhas laranjas jogadas na sala da minha cachorra, tá, gente? Isso é verdade, tem mesmo. E o que acontece, gente? O que eu deveria verbalizar? Neste caso, para trazer um fluxo de leveza. A minha observação é que tem 2 bolinhas laranjas no chão da sala. Percebe que isso fica mais leve e mais palatável para quem escuta quando eu faço observações claras, porque o outro vai olhar e vai falar: verdade, tem 2 bolinhas laranjas no chão. Minhas filhas vão olhar: verdade, as 2 bolinhas da Sol, que é a minha cachorra, está no chão. E aí eu consigo ter clareza, eu consigo fazer pedidos com mais observação, com mais clareza para o outro ouvir. Então, qual que seria o meu pedido na sequência? Por favor, retirem as bolinhas do chão. Agora, se eu chego na minha casa e observo 2 bolinhas no chão e me comunico da seguinte forma: nossa, que sala bagunçada, arrumem a bagunça, traz confusão na cabeça das pessoas. Elas podem se sentir culpadas, criticadas, elas podem se sentir envergonhadas e não entender o porquê que eu me motivei a falar bagunça, porque elas vão olhar e vão falar: mas eu não estou enxergando nenhuma bagunça. Eu estou enxergando apenas 2 bolinhas no chão. Então é muito desafiador, porque nós temos que fazer uma nova estruturação de linguagem para a gente poder se comunicar não violentamente. E nós fomos treinados, tá? Pela sociedade, não é pai e mãe que treina a gente assim, porque eles também aprenderam dessa forma. Nós fomos treinados a punir, a criticar, a ofender e a comparar e a julgar. Aqui, ó, eu faço isso direto, muita verdade. Gente, é muita verdade isso. Eu estudo e falo sobre isso porque eu quero me curar dessa violência condicionada que nós vivemos. Nós fomos criados para olhar e julgar e logo tirar conclusões. Nós não temos habilidades para olhar simplesmente aquilo, fazer uma observação clara e checar a motivação do outro. Por que está acontecendo isso com o outro? Qual que é o fluxo de energia que o outro está sentindo? Porque é isso que é a empatia, que o outro está sentindo neste momento, a ponto dele fazer algo que minha vida não está se tornando mais maravilhosa porque ele está fazendo isso. Mas eu saio do ataque, eu saio da vítima
Eu saio do vilã. E o que que é a vítima nesse contexto? Vítima é, eu estou observando isso, nem vou falar nada. Não vou falar nada, deixa quieto. Esse deixa quieto, gente, é o famoso engole sapo. E toda vez que a gente engole sapo, a gente se intoxica, tá? E sair também do vilã, do papel de vilã. Qual que é o papel de vilão? Toda vez que eu tenho muita consideração comigo, a tal ponto que eu solto os cachorros mesmo, que eu falo mesmo, que eu aponto o dedo, falo, não tô gostando, não quero, não quero, não quero. E quando a gente tá nesse papel, o que que acontece? Nós, no primeiro exemplo, a gente intoxica a nós mesmos. Nesse segundo, a gente intoxica a relação. E é um preço muito caro porque a gente paga esse preço. Toda vez que a gente afeta o outro negativamente, nós também somos afetados. Toda vez que a gente afeta o outro positivamente, nós também somos afetados. É uma energia mútua. Então, se eu pratico energia de descontentamento no outro, eu recebo essa energia. Se eu pratico uma energia de alegria, de prazer, eu também recebo. Então, é importante a gente entender que tipo de energia a gente quer receber do mundo, das pessoas, das relações, dos sistemas aonde nós vivemos. Essa é a primeira pergunta que vocês precisam fazer para que vocês consigam entender que tipo de pessoa você vai se tornar nas suas relações e nos seus sistemas em geral, tá? E, gente, dando essa volta de 360, né? Então, contextualizando, eu tô lendo aqui porque eu fiz um mapa mental para mim não esquecer. CNV, foco no que eu quero, ponto. Depois, fluxo de compaixão, compaixão pela CNV. Tudo o que fizermos, façamos de boa vontade. Doação, tudo que eu dou com alegria, sem esperar nada em troca. Olha que desafiador. Depois, a gente precisa aprender a sair do julgamento, a mudar a nossa estrutura verbal. Para quê? Para que a gente aprenda a olhar as nossas necessidades. Também até a hierarquizar as nossas necessidades, a tal ponto que nós temos aí, conseguimos estruturar a nossa linguagem para verbalizar isso para o outro. Depois, a gente precisa sair do julgamento, fazer observações claras e, por último, fazer pedidos. Como que nós fazemos pedidos, gente? Eu vou ensinar para vocês na terceira live. A gente vai falar sobre como fazer pedidos que contemple a todos, que contemple a mim e que contemple ao outro. De forma que o outro não escute de mim uma exigência e de forma que eu peça e o outro possa realizar de tal modo... até me empolguei aqui. De tal modo que ele faça de bom grado e de bom coração. Esta é a CNV. Gente, eu quero ler umas coisas aqui para vocês que eu anotei. Seria interessante vocês anotarem, se vocês tiverem papel e caneta, que é o seguinte. A primeira habilidade que a CNV propõe que nós tenhamos é entender o que nós estamos, se as nossas necessidades estão sendo atendidas ou não. Depois, observar claramente o que está vivo em nós e o que está e qual é o comportamento do outro. Observar comportamento, gente. O que é o comportamento? Tom de voz alterado. O que é o comportamento? Um olhar esbugalhado, que todos possam ver. O que é um comportamento? Virei de costas
Virei de costas para você. Isso é o comportamento. Agora, virei de costas, não quero te ouvir. Isso é uma opinião, tá? Eu sou cheia de fazer isso. Meu marido fala, eu tô te ouvindo. E para mim ele não está, porque ele virou de costas. Então eu tenho que pedir para ele, vire de frente, né? Olhe nos meus olhos para falar comigo, porque isso me traz segurança, né? Eu me sinto escutada quando isso acontece. Depois que a gente faz observações claras, nós precisamos entender os nossos conhecimentos é que revela os resultados das nossas necessidades, se elas estão sendo atendidas ou não. Então, voltando, sentimentos agradáveis, nossas necessidades estão sendo atendidas. Sentimentos desagradáveis, nossas necessidades não estão sendo atendidas. Qual é o nosso comprometimento depois? O próximo passo é aprender a fazer pedidos, pedidos efetivos, pedidos que podem ser realizado por nós mesmos ou pelo outro. Pedido que gostaríamos que o outro fizesse, e aí a gente começa a observar uma coisa, que às vezes as nossas necessidades não estão sendo atendidas por nós. Necessidade de amor, de auto-perdão, de autocuidado, necessidade de alta comunhão, de pertencimento. Gente, tá falhando, vocês não estão ouvindo? Eita, e agora? Coloquem aí para mim se tá falhando, se tá travando. Ei, gente, tem alguém aí comigo? Eu tenho poucos minutos para terminar a live. Tenho 6 minutos. E aí, gente, ninguém tá falando comigo. Eu não sei se tá travando ou não. Eu vou continuar, tá? Se tiverem travando, coloca aqui pra mim. Travando, 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 pra ver o que a gente faz, tá bom? Gente, o que vocês precisam anotar aí que é super importante sobre a CNV? Tá dando pra ouvir? Tá? Eu sempre dou a minha opinião. Gente, é normal, nós sempre damos a nossa opinião. A proposta, por isso que eu pedi, anotem. A proposta é, vamos aprender juntos, tá? Vamos aprender a tornar a nossa comunicação uma linguagem da vida. E o que é uma linguagem da vida? A gente tem que observar duas coisas, tá? O que estamos vivenciando neste instante? E depois, o que deixaria a minha vida mais maravilhosa? Melhorou? Melhorou? Ai, tá bom. Tá travando, mãe? Gente, às vezes vocês precisam sair e entrar de novo na live, tá? Pra melhorar a conexão, pode ser a conexão de vocês, porque tem algumas pessoas que tá ok, para outras estava e para outras não. Sai rapidinho e entra na live de novo. Porque aqui eu não tô vendo que tá travando, tá? Gente, então assim, já tá acabando a live, eu quero deixar mais algumas palavrinhas que eu pesquisei para vocês, tá bom? Então a CNV, ela contempla uma linguagem da vida. Duas respostas e perguntas que vocês precisam se responder e se fazer o tempo todo. O que eu estou vivenciando neste instante? Então começa a se sentir, a se perceber. Logo depois, o que deixaria a minha vida ainda mais maravilhosa? E aí, gente, olha só que coisa que eu aprendi esses dias, tá? Quando nós entramos nessa linguagem da vida, nós nos conectamos com as pessoas de um nível que contemple o bem-estar, que contemple a paz nos relacionamentos.
Quando nós estamos na energia de culpa, vergonha, uma energia de depreciação, de crítica, a gente não se conecta. Então, quando numa relação o casal está se criticando, se culpando, se depreciando, não há conexão. Quando num relacionamento, seja ele de casal, seja ele na sua interpessoal, sistêmico, você está trabalhando num fluxo de compaixão e doação, você se conecta numa energia de paz universal. A paz é um nível de energia tão forte, que algumas religiões acreditam que esse seja o verdadeiro amor. O amor de estar sentindo, estar conectado junto com a outra pessoa de tal forma que ambos contemplem a felicidade e que ambos estão fazendo o melhor que eles possam, da melhor maneira, com alegria, com prazer, de tal modo que você consiga entrar na paz, tá? Gente, e assim, ó, pra gente encerrar a live de hoje, uma pergunta que você precisa se fazer nas suas relações e para você mesmo. Quais as motivações e razões que você gostaria que a outra pessoa tivesse ao realizar aquilo que você pede? Quais motivações? E a motivação, gente, é o que eu acabei de dizer. Que tipo de energia? Energia da vergonha, da crítica, da culpa, da depreciação. Então, eu vou fazer aquilo que a pessoa pede porque eu me senti culpado, eu me senti humilhado, eu me senti triste, eu me senti com vergonha. Ou o que você deseja é que as pessoas se motivem e que as razões dela para atender aquilo que você peça seja uma energia de compaixão e uma energia de doação sincera. Essa é a pergunta que a gente termina a nossa live. Convido vocês para estarem comigo quarta-feira que vem e a gente vai continuar este bate-papo, tá? Então, gente, a CNV, ela não tem um intuito de ser perfeito. O intuito da CNV é que possamos ser menos ignorantes e menos estúpidos em relação à energia que sai de dentro de nós e a energia que nós entregamos para o outro. E a energia que nós estamos convivendo. Porque a partir do momento que eu mudo a minha forma de pensar, se eu mudo a minha forma de pensar, automaticamente a minha energia de sentimento muda. E é isso que eu carrego dentro de mim. Se eu mantenho o meu modo de pensar e trago sentimentos ruins, quem carrega também sou eu. Então é um preço alto que nós pagamos toda vez que nós escolhemos. Claro, gente, tudo isso é inconscientemente, estamos aqui para aprender. Mas quando escolhemos não trazer esse fluxo de leveza, de compaixão, de amor, de alegria, de prazer, nós sentimos um peso gigantesco. E esse peso até me emociona. Este peso, ele é constituído pela forma com que nós estruturamos a nossa comunicação. Então, esse aprendizado da CNV, ele vem nos amparar para que possamos fazer as nossas vidas mais maravilhosas e que possamos estar aqui no estado de presença para fazer a vida do nosso próximo mais maravilhosa. Fiquem com essa pergunta: quais as motivações e razões que você gostaria que a outra pessoa tivesse ao realizar aquilo que você pede? Gente, a live vai acabar.